Secretários de Estado do Vaticano e dos Estados Unidos se reuniram para debater sobre as relações com a China e sobre liberdade religiosa. Wonderful to see you. Mr. Pompeo, how are you? I'm very good. Yes. It is a pity that but we can remove it. Eles de fato tiraram as máscaras para posar para a foto, sorrindo e mantendo uma distância segura. O secretário de Estado dos Estados Unidos e o cardeal Pietro Parolin se reuniram por 45 minutos. O tom da visita foi respeitoso, apesar dos comentários de Mike Pompeo nas redes sociais na semana passada sobre o Vaticano arriscar sua autoridade moral ao assinar um acordo com Pequim. Segundo o Vaticano, os dois lados apresentaram suas posições sobre a China em um clima de respeito e descontração. Eles também trocaram impressões sobre as tensões entre a Grécia e a Turquia, no Oriente Médio e no Cáucaso. Thank you so much. Wonderful to see you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Durante sua visita, Pompeo não se encontrou com o Papa Francisco, respeitando assim o protocolo do Vaticano. É costume da Santa Sé, ou melhor, do Papa, não se reunir com políticos em períodos eleitorais. Esta é a razão pela qual o Santo Padre não se reuniu com Pompeo. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos esteve em Roma para intervir neste importante encontro organizado por sua embaixada junto à Santa Sé. A ideia era abordar como o trabalho diplomático beneficia a liberdade religiosa. O encontro também permitiu a Mike Pompeo explicar por que ele se opõe tão fortemente a um acordo entre o Vaticano e a China. O político lembrou das duras medidas de Pequim contra os católicos. Igrejas e santuários católicos foram desonrados e destruídos. Bispos católicos como Agostinho e Coitai foram presos, assim como padres e leigos. As autoridades ordenam que a população substitua fotos de Jesus pelas do presidente Mao e do secretário-geral Xi. Às vezes, os países precisam fazer concessões para avançar em seus interesses. Líderes vêm e vão. As prioridades mudam. A igreja está em uma posição diferente. Considerações terrenas não devem desencorajar posturas de princípios baseadas em verdades eternas. O Vaticano havia explicado algumas horas antes que não está fazendo um acordo diplomático com a China, nenhum acordo sobre a situação da igreja e dos padres. Trata-se de estabelecer um mecanismo para nomear novos bispos em comunhão com Roma e reconhecidos por Pequim. Nossa maneira de fazer política é dar pequenos passos. Acreditamos que todo resultado, mesmo que não seja marcante ou atraente, mesmo que pareça não render grandes resultados, é na verdade um passo adiante, um passo em direção à maior liberdade religiosa. O cardeal Pietro Parolin não mencionou a China durante seu discurso. Ele pediu que a liberdade religiosa não fosse interpretada apenas em um sentido negativo. Limitar a expressão da liberdade religiosa à liberdade de coerção externa, sem afirmar que a liberdade é propriamente ordenada, isso é, descobrir a verdade da própria existência, a origem e o destino que nos deu o Criador. É como dar a uma criança uma ferramenta e dizer-lhe que essa ferramenta não deve ser usada para isso ou para aquilo, mas sem explicar de fato para que serve aquela ferramenta. O secretário para as relações com os estados da Santa Sé também participou. Ele observou que os ataques contra a liberdade religiosa não se limitam à violência física. É importante estar atento ao fato de que os ataques à liberdade religiosa não chegam apenas de forma física, mas cada vez mais por meio de tendências ideológicas e silenciamentos, por meio do que muitas vezes se chama de politicamente correto, que tomam cada vez mais liberdades em nome da tolerância e não discriminação. Esta foi a terceira edição deste encontro sobre liberdade religiosa, uma das iniciativas mais ambiciosas promovidas pelo atual embaixador dos Estados Unidos no Vaticano, uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre as ameaças à liberdade religiosa e buscar uma ajuda útil, eficaz e duradoura para aqueles que a veem limitada.
O Papa Francisco pede transparência. Para isso, o Vaticano decidiu publicar suas receitas e despesas e mostrou um déficit milionário em 2019. Depois de 5 anos de silêncio, o Vaticano tornou públicas suas contas. É uma forma de mostrar de onde vêm seus fundos e como são gastos. Isso é o que o Papa quer: transparência, linearidade, compromisso com uma administração correta, com base na necessidade da Igreja e dos pobres, o dinheiro que os fiéis oferecem à Igreja. Juan Antônio Guerreiro, prefeito da Secretaria de Economia, tornou públicos os demonstrativos financeiros da Santa Sé, que são os balanços do trabalho do Papa, dos 60 departamentos do Vaticano e das 125 nunciaturas espalhadas pelo mundo. Em 2019, a Santa Sé gastou cerca de 318 milhões de euros, cerca de 11 milhões a mais do que entrou. 53% de sua receita veio da administração de imóveis e receitas financeiras, cerca de 164 milhões de euros. 18% vieram de doações externas, incluindo dioceses e fiéis. 15%, ou cerca de 44 milhões de euros, vieram da arrecadação de taxas de visitas a catacumbas e vendas de livros e fotos. A pandemia complica ainda mais as coisas para o próximo ano. O déficit de 2019 foi de cerca de 11 milhões de euros. Para o ano que vem, esse número pode ficar entre 68 e 146 milhões de euros. Uma carta pastoral publicada pelo Papa Francisco vem para incentivar a leitura da Bíblia. Em 30 de setembro de 420, falecia São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia. Esta é uma figura importante que o Papa Francisco quis destacar por ocasião do 16º centenário da morte do santo. Assim, o Papa lançou uma nova carta apostólica dedicada a São Jerônimo, a Sacra Scripturae Affectus, devoção à Sagrada Escritura. O exemplo deste grande médico e pai da Igreja, que colocou a Bíblia no centro de sua vida, desperta em todos um renovado amor pela Sagrada Escritura e o desejo de viver um diálogo pessoal com a Palavra de Deus. O documento é dedicado a São Jerônimo. Explica que seu trabalho foi crucial para a Igreja naquela época e em todos os tempos. São Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Até então só existia a versão grega, uma língua muito menos difundida naquela época. Para o Papa, São Jerônimo é um exemplo para os missionários que devem encontrar as palavras certas para transmitir a fé em lugares onde não há tradução da Bíblia. O Papa Francisco escreveu que a riqueza das Escrituras é negligenciada ou minimizada por muitos porque eles não tiveram uma base sólida de conhecimento. É um convite para lembrar os 1.600 anos da morte de São Jerônimo, lendo o livro ao qual ele dedicou a vida toda. Depois do intervalo, você vai ver uma escultura que homenageia os refugiados. Até já!